Estava falando sobre essa música By the Rivers of Babylon. Quanta gente dançou ela sem saber que estava louvando a Deus, né? Bom dia, padre. Bom dia, Guilherme. É um dos cantos que trabalha uma letra bíblica, um salmo, né? E cantando, na verdade, cantando a alegria do retorno do exílio da Babilônia, né? Por isso é um momento na história do povo de Deus que marca toda ela e por isso é motivo de júbilo, mesmo lembrando de um momento triste na vida, mas com a esperança do momento vivido, né? Antes do seminário, o senhor dançava essa aqui também, padre? Não cheguei a dançar essa. Eu sou mais novo, né? Que bacana. Padre, é muito bom recebê-lo aqui na nossa programação para falar sobre a semana tão importante. Acredito eu que são os dias depois do Natal mais importantes para todos aqueles que professam a fé cristã, né? A Semana Santa, para nós, se quisermos uma referência, é como se fosse o coração da nossa fé cristã. Porque durante esses dias nós vamos fazendo memória daquilo que nós chamamos do elemento central, é a paixão, é a morte, mas principalmente é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está o coração da nossa fé. A partir dela é que nós vamos nos fortalecendo, lembrando o que Jesus viveu, que nós vamos também vivendo a nossa vida, passando sim por momentos difíceis, como a gente vai recordar durante essa semana que o próprio Cristo viveu e passou, mas sempre com esse olhar de esperança. A ressurreição nos faz ter sempre a esperança viva na nossa vida para seguir com essa força necessária. Padre, o sentido da Páscoa, ele parte de duas premissas, né? Primeiro, a libertação do povo do Egito, a travessia do Mar Vermelho, e depois, numa Páscoa, a ressurreição do Cristo, que para nós cristãos, para os judeus messiânicos, ele tem um peso ainda maior. Porque o pessoal para de comer ervas amargas, para de lembrar apenas do sofrimento e passa a lembrar que há uma esperança e que Cristo vive. Como é que a igreja tem trabalhado a Semana Santa nesse ano? Isso que você recorda, Guilherme, é muito importante sempre nós fazermos essa memória, porque a nossa fé, ela tem essa raiz judaica cristã. Nós temos esse veio que vem do Antigo Testamento, principalmente para nós na Sagrada Escritura, que vai dando fundamento a muitas das festas que nós vamos vivendo durante o ano. E a principal é a Páscoa. A Páscoa que nós, inclusive, na noite do Sábado Santo, proclamamos o texto do livro do Êxodo, lembrando a libertação do povo de Deus, aquilo que vai sendo vivido como sinal de júbilo, mas que em Jesus Cristo ela tem a sua plenitude, porque aí está a libertação, aí está o sinal do amor maior de Deus para conosco. Por isso que celebrar a Páscoa é fazer sim essa memória daquilo que Jesus viveu, testemunhou, ali também nos ensinou, mas é também atualizar ela. Por isso que a cada ano nós vamos refazendo esse caminho com Jesus Cristo, seja durante toda a Quaresma, que é esse tempo muito marcado por esse convite da conversão, de olhar para a vida, meditar sobre ela, perceber o que precisa ser transformado, mas principalmente na Semana Santa, lembrando o centro da Eucaristia, essa dimensão do serviço que nós celebramos na Quinta-feira Santa, na Sexta, celebrando essa memória da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente lembra isso, nós também acabamos colocando em oração aquilo que nós vivemos. Todos nós passamos por momentos de sofrimentos, até por injustiça, condenações, assim como Jesus foi condenado injustamente no cotidiano da nossa vida. É um dia assim de tristeza que nós vamos vivendo, de dor, mas de esperança, que é a nossa vida. Nós vivemos isso no nosso cotidiano, mas sempre com essa certeza, como que passamos pela Sexta-feira Santa, mas com a certeza que tem o Sábado Santo.
porque ali está a plenitude da vida, a alegria, a esperança e principalmente a confiança da ressurreição. E é isso que nós celebramos a cada ano para nos fortalecer. Padre, me parece que as pessoas hoje em dia elas têm perdido um pouco dessa espiritualidade, desse sentimento de viver Cristo na sua totalidade. É um tempo também para convidar a isso, a olhar para si. A ceia fala muito disso, né? O apóstolo Paulo chega a dizer: examine-se você a si mesmo. É um convite de fato para que a população reflita sobre isso, que faça um momento de introspecção, que faça uma autoanálise sobre a vida? Sim, Guilherme. Eu diria até, graças a Deus, que esse sentido, a retomada desse sentido religioso daquilo que nós vamos vivendo, principalmente na Semana Santa, não só nela, mas de modo especial nesse momento, ela tem sido retomada e vivenciada de maneira até diferenciada por muitas pessoas. Eu diria uma graça de Deus, porque isso vai nos trazendo essa força pessoal, né? E é muito importante e necessário esses momentos para a vida da gente, né? Principalmente na dinâmica que nós vamos estabelecendo, viver momentos que nós conseguimos parar, recordar, retomar a nossa vida, não com esse olhar de desespero como se tudo acabou, mas com o olhar de esperança, vai nos fortalecendo. Não é que vai nos isentar dos desafios, né? Que às vezes a gente reza para Deus nesse intuito, não vai acontecer nada, não vou ter nenhum desafio. Não, isso é humano. Muitos momentos nós vamos viver, mas com certeza estar com Deus, sentir essa presença dele, vai nos dar uma força muito maior de conseguir enfrentar essas situações, superar elas e viver com mais plenitude a vida. Padre, tem uma pergunta que eu quero fazer, porque tem muita gente que fala o seguinte: na Quaresma, na Semana Santa, não come carne, mas continua pecando. No meu entendimento, pecadores todos somos e continuaremos sendo, né? Mas essa questão do jejum, qual é a relevância dela? Por que a igreja incentiva essa pegada de não, reduz, diminua ou não coma? Como é que funciona isso? Para a Dona Maria, para o seu Zé, que estão ouvindo a gente nesse momento. Eu diria que uma coisa não exclui a outra, né? Claro, nós vamos ter os nossos limites, nós vamos viver os nossos pecados, né? Mas principalmente a prática do jejum que a gente vive nesse convite da Quaresma é uma atitude que nos faz olhar para a vida, perceber que por vezes é necessário nós abrirmos mãos de algumas coisas que são importantes para nós e que às vezes nos fazem bem, outras não tanto, né? Por isso o jejum, ele não está restrito somente a não comer algo ou a não beber. O jejum perpassa também a atitude de vida, né? Deus nos desse a graça de todos nós conseguirmos fazer um jejum quaresmal, fazendo somente o bem, não falando mal de ninguém, não tendo atitudes que fossem contrárias à vida. Esse seria um jejum pleno, além dessas outras atitudes concretas. Então, viver o jejum é algo muito importante, porque vai nos ajudando a viver a própria espiritualidade desse tempo, né? Da renúncia, da conversão, desse tempo um pouquinho mais interno, de pensar, de meditar, de trazer as coisas no nosso cotidiano. E eu diria até que o jejum ele tem uma dimensão até pedagógica para a vida da gente, porque nós vamos como que trilhando um caminho aonde vamos aprendendo a abrir mão de algumas coisas. É normal, basta a gente pensar na vida, né? Quando tu estava com os teus 18 anos, não faz muito tempo, né? Mas com certeza o ritmo de vida era outro. É normal, durante a vida nossa, nós vamos vivendo fases da vida que algumas coisas nós temos que abrir mão. Nós temos que renunciar. E quando nós não nos preparamos para essa renúncia, e aqui está uma das grandes crises que nós vivemos, seja da garotada, seja dos adultos também, que quando vão se vendo impossibilitados de viver ou fazer algo, às vezes entra num ciclo de desespero total.
E as renúncias fazem parte, os limites fazem parte da vida da gente. Viver isso na motivação da própria espiritualidade é um alento, é uma força para aquilo que nós vivemos humanamente. As coisas estão muito interligadas entre si, a dimensão divina, mas humana. Então, por isso que o jejum, ele nunca sai de cena, nunca sai de moda, porque além de nos ajudar a rezar de maneira mais plena, esse tempo também nos ajuda a essa purificação, a mudança, a conversão que passa para a vida da gente. Padre, como é que vai funcionar a programação da Igreja Católica aqui em Xanxerê para esses dias? Então, nós vivemos essa semana de maneira muito intensa, né? Em todas as nossas comunidades, lembrando aqui em Xanxerê, além da Igreja Matriz, nós temos quase 60 outras comunidades. Em todas elas vão ser vivenciados momentos. Claro que alguns são paroquiais, como hoje à tarde, às 2h30 da tarde, nós temos na Igreja Matriz a Missa da Saúde, aonde iremos celebrar a Sagrada Eucaristia, mas também invocar essa bênção por meio do óleo santo, pedindo essa proteção de Deus, de maneira especial às pessoas doentes, enfermas, que são trazidas para celebrar nessa semana, nessa intenção da saúde. Depois, durante também toda a semana, na Igreja Matriz, nós padres estaremos celebrando o sacramento da penitência. Nas redes sociais da paróquia foram divulgados os horários, que é esse tempo de olhar, de buscar a conversão e buscar o perdão e a absolvição. Na quinta-feira, nós celebramos à noite a celebração do lava-pés, que é um momento muito simbólico e também da instituição da Eucaristia. Na Igreja Matriz será às 19 horas. Em todas as comunidades também irão celebrar, conforme a comunidade definindo os seus horários. Na sexta-feira, nós iniciamos de manhã na Matriz com a celebração da Via Sacra, também com confissões durante toda a manhã. À tarde, às 15 horas, nós teremos a celebração da Paixão, na Igreja Matriz e nas comunidades também, com o rito do beijo da cruz, que marca esse momento celebrativo. À noite, a grande procissão luminosa, que é uma tradição em nossa cidade. Eu diria que é o momento que mais pessoas reúnem nessa expressão da fé católica, aonde nós fazemos essa procissão luminosa com o Senhor morto, em torno aqui das quadras da praça e da Igreja Matriz. No sábado, nós iniciamos amanhã às 7h30 da manhã com a oração do terço com o Senhor morto na Igreja Matriz, e à noite, às 19 horas, que é o grande momento da Semana Santa, que é a celebração da Vigília Pascal, a proclamação da ressurreição, na Igreja Matriz às 19 horas e em todas as comunidades, conforme os horários que vão sendo combinados. E no domingo de manhã, a Missa da Páscoa, lembrando que, inclusive na Matriz, que é sempre a tradição de termos missa às 8h30 e às 19 horas, no dia de Páscoa, nós teremos a missa somente às 8h30, na parte da manhã. Então, é uma semana marcada por muitos momentos celebrativos. Padre, o pessoal ainda confessa? Muito. Graças a Deus, é um dos sacramentos que vem sendo retomado na sua vivência, né? Nós, padres, permanecemos ali na secretaria sempre um padre na terça, um na quarta e um no sábado de manhã. Tem dias que a gente emenda o dia todo e muitas pessoas que vêm celebrar. Nesses dias, principalmente agora da Quaresma e da Semana Santa, são muitas pessoas que vivenciam esse momento. Se a gente toma a referência sexta de manhã, nós permanecemos os 3 padres, a gente não faz intervalo nenhum, né? Então, para só termos uma ideia das pessoas que vivenciam. Eu diria que o sacramento da reconciliação, da confissão, é um dos sacramentos que vem sendo redescoberto, porque faz muito bem. Eu sempre digo nas comunidades, Guilherme, que para mim me marca toda vez, mas é importante pedir perdão. Eu tenho 22 anos de padre. Uma das coisas que me marca muito
é quando nós padres, eu acredito quem está nos ouvindo, pode ser que muitos familiares já vivenciaram isso, de acompanhar as pessoas que por vezes no final da vida, elas pedem para celebrar, porque tem isso no seu coração. Para mim é sempre um recado muito forte dos momentos que eu vivi isso na minha vida, porque se a gente não vive o perdão, nem viver bem a gente vive e nem morrer em paz às vezes a gente consegue. Então que a gente nunca tenha medo do perdão. Isso é necessário, isso é essencial. Eu acredito que o senhor me fez lembrar, eu tenho o costume de fazer um devocional toda manhã antes de vir para cá. E Deus ele fala com a gente de 1001 formas, né? E eu tomo uma xícara de chá toda manhã antes de vir para a rádio e tava escrito no sachê de chá: aprenda a perdoar. Eu falei, tá bom, Jesus, acho que entendi. Abro o aplicativo da Bíblia e no final da oração do Pai Nosso tem um versículo que é muito claro: se você não perdoar, Deus também não vai perdoar. É o mesmo peso e a mesma medida. Padre, muito obrigado pela sua visita, é sempre muito bom ouvi-lo, muito bom conversar com o senhor, e fica um convite então para esse momento de reflexão e de fato que nós possamos viver o Cristo vivo em nossos corações. Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos que vão nos acompanhando pela 101 e que Deus abençoe e que torne realmente essa Semana Santa como um momento de rezar, de nos encontrar, mas principalmente de nos fortalecer na nossa fé em Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe. Esse é o Padre Marlo conversando com a gente aqui na 101 FM. Para a gente fechar esse bloco, quero trazer uma música que eu canto para Emanuel de vez em quando. Ela fala sobre amar como Jesus amou. Acho que é o grande convite para essa Páscoa. E uma criança me parou.